final. Carlos Eduardo Mansur. Tudo bem, Mansur? Boa noite, bem-vindo ao Troca de Passes. O Vitória conseguiu um feito, porque não é fácil eliminar esse Flamengo todo poderoso em qualquer competição. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ramon, todo mundo que assiste o Troca. A derrota marca, salvo um erro meu, acho que não, mas marca a pior campanha do Flamengo em Copa do Brasil desde 2016, quando na fase de 32 avos ele foi eliminado pelo Fortaleza. O Flamengo vinha tendo... Você tá certo, já conferi aqui, você não erra. É isso. Então tá certo. É que eu fiz a pesquisa aqui rápido que o programa ia começar e eu fui mais rápido ainda. A gente tenta fazer o melhor no tempo que tem. Olha, Vitória foi um time que dentro das suas limitações foi valente, encontrou um gol absolutamente improvável, mas de alto talento do Eric ainda cedo no jogo, que acabou condicionando o jogo todo. E acho que nas circunstâncias que a partida acabou exibindo, por quê? O que acontece? O Flamengo foi para defender uma vantagem, né? Em tese que ele saiu do Rio com ela. Só que o jogo rapidamente se transforma num jogo de um adversário com defesa baixa, porque consegue um gol cedo, que dá a ele, no mínimo, a igualdade no confronto. E a partir daí, para mim, teve um descasamento entre as características dos jogadores que estavam em campo e o tipo de jogo que se apresentava. O Bruno Henrique, como esse homem central, esse centroavante, num jogo em que o Flamengo joga em espaço curto, as circunstâncias do jogo ficam muito complicadas para ele. Se já não tem o Arrascaeta, já não tem o Plata, o Flamengo perde, e principalmente com a escolha, que provavelmente tem a ver com carga e com cansaço, de não iniciar com o Pedro, o Flamengo não tinha nenhum dos seus jogadores mais acostumados a fazer essas combinações curtas por dentro. Restava o jogo por fora. Só que o jogo por fora ficava mais difícil porque Samuel Lino vinha buscar por dentro. Luiz Araújo é um jogador que com o pé invertido também vinha um pouco mais por dentro. O Emerson Royal não conseguiu nunca se colocar numa posição boa para cruzamento e o Alexandre era mais tímido em ultrapassagem. Pelo lado, ele ficava um pouco mais posicionado, não sei se preocupado com o Eric, mas ele iniciava mais por trás e eventualmente passava. Não é esse jogador de profundidade. A partir daí, eu acho que o Flamengo teve muita dificuldade de criar, ainda assim teve as chances que poderiam ter dado a ele um resultado melhor, mas acho que teve um descasamento entre tipo de jogo que se jogava e característica dos jogadores do Flamengo que estavam em campo. Ramon, o Vitória mantém sua invencibilidade aí de agora 6 jogos em casa, né, como mandante lá no Barradão, e o Flamengo pede uma sequência, vinha de 10 jogos sem perder, perdeu hoje para o Vitória. Boa noite, Ramon. Boa noite, Diniz, boa noite, Mansur, boa noite para quem está com a gente em casa acompanhando a Troca. Você me deu o gancho certinho, eu ia falar exatamente sobre essa questão dessa invencibilidade do Vitória, que tem sido muito forte, né, desse jeito de jogar um pouco mais reativo, muito objetivo. Vitória é um dos times que menos trocam passes da Série A do Brasileirão. É um time que conseguiu um feito muito importante no jogo de hoje, né? O Flamengo não, fazia gols há 11 jogos seguidos. O último jogo que o Flamengo não fez gols foi contra o Bragantino, que perdeu por 3-0. Desde então o Flamengo vinha fazendo gols. E hoje o Vitória, claro, contando com uma bela atuação, mais uma do Lucas Arcanjo, que é um excelente goleiro, e obviamente todo o seu setor defensivo e coletivo conseguiu anular o Flamengo. Uma baita eliminatória do Vitória e uma grande classificação. Vamos trazer contribuição do Miguel Ien, nosso companheiro. Primeira vez na história da Copa do Brasil que o Flamengo joga só uma fase do torneio. Pois é. Eliminado na primeira fase em que ele entra. Pois e já foi eliminado. Vamos trazer aqui para o papo nossos comentaristas da transmissão que terminou agora há pouco. Você acabou de ver aqui na tela do Sport TV e também do Premier. Ana Thaís Matos e Paulo Nunes, o Perigoso. Tudo bem, Aninha? Bem-vindo ao Troca de Passes, boa noite. O Vitória consegue um feito. Não tem sido fácil eliminar esse Flamengo em qualquer competição. No ano passado já foi assim. E o Vitória avança para as oitavas de final. Bem-vinda, Ana. Boa noite. Tudo bem, Diniz? Tudo jóia. Ramon, galera que acompanha o Troca. O Vitória foi um time muito valente. Ele deixa muitos recados dessa classificação, né? Para enfrentar esse time, você tem que ser corajoso, né? Ter estratégia e executar com coragem. Eu acho que foi isso que a gente viu do jogo de hoje, desde a entrevista do Jair, né? Desde o primeiro jogo, né? Ele já vinha falando, o Vitória competiu contra o Flamengo no Maracanã, eles reclamaram muito de algumas situações do primeiro jogo, e ele foi para esse jogo em casa, nesse caldeirão que é o Barradão, e a proposta foi bem executada, adiantou um pouco mais a marcação, né? Foi marcar pressão, subiu ali logo no começo do jogo, conseguiu um golaço com o Eric, que acabou surpreendendo ali todo mundo. Acho que menos o Vitória, porque o Vitória me pareceu muito objetivo para chegar já com esse poder de finalização logo no começo do jogo.
E a partir de então, foi muito pro esquema que o Jair está acostumado, né? Ele traz o time para jogar com as linhas mais baixas, para jogar em contra-ataque. Em alguns momentos, né, Paulo Nunes, o Vitória teve o contra-ataque, mas não tinha força, porque já estava um pouco cansado ali no segundo tempo. Foi quando o Flamengo melhorou. O Flamengo passou a jogar um pouco mais pelos lados. O Mansur já detalhou um pouco desse ponto, né, que o Flamengo tentou desenvolver, porque eu acho que sem o Arrascaeta, o Flamengo fica um time sem cérebro, porque o Jorginho é muito talentoso, o Everton Araújo é muito talentoso, mas precisa daquele elo para levar a bola para o ataque. E o Carrascal não tem sido esse jogador, ele fica atrás da linha de passe, ele fica esperando a bola de costas, ele não tem o caguete para jogar como um meia. Eu acho que até aqui, os jogos do Flamengo que eu fiz com o Carrascal jogando nessa função, eu particularmente não vi ele exercer muito bem. Então eu acho que está na hora do Leonardo Jardim encontrar outra alternativa, já que ele não vai ter o Arrascaeta, para ele pensar de fato como vai fazer para esse time não perder criatividade e usar o bom momento do Jorginho, porque o Jorginho segue jogando muito bem, só que ele não tem alguém para fazer esse jogo associativo para frente, né? Depois que ele ultrapassa a intermediária do meio-campo. O Flamengo até tentou alguma coisa, né, Paulo? Muitos cruzamentos, mas o Vitória fez um jogo muito valente, muito concentrado e na estratégia conseguiu fazer o segundo gol e sair com a classificação. Eu estava dando uma olhada nas estatísticas aqui, Paulo, foram 26 finalizações do Flamengo, né? E ainda assim, veja que talvez, não sei se foi o lance mais perigoso exatamente, mas uma grande chance do segundo tempo foi do Vitória. No contra-ataque, quando o René arranca, bate e o Rossi acaba fazendo uma grande defesa. Ou seja, dentro da sua estratégia, o Vitória fez um jogo perto da perfeição, né, Paulo? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, Ramon, Aninha de novo, a todos os... Esse é o lance, olha lá. Exatamente. E assim, ó, e aí estava esperando, o Vitória estava aguardando esse contra-ataque há algum tempo, né? O Flamengo já tinha se lançado. Eu falei antes de começar o jogo que o Vitória ia utilizar 4 situações no jogo. Primeiro, a estratégia do Jair Ventura, que ele deixou bem claro. No começo do jogo, eu vou atacar o Flamengo, eu vou jogar para cima, eu vou marcar pressão. E aí todo mundo conhece o Jair depois que ele faz um gol, que ele traz o time para trás. Agora, 3 situações também me chamam a atenção. O gramado tirou a velocidade do Flamengo, tirou a velocidade de um time que tem mais qualidade, porque é um gramado pesado, já joguei várias vezes aí. Não é muito irregular, mas ele é pesado. A torcida do Vitória, que leva o time para frente, que o Barradão já se demonstrou assim, e o Jair Ventura, cara. O Jair Ventura está fazendo um trabalho que chama atenção. Ele acredita, ele falou na entrevista anteriormente que ele usaria essa velocidade, colocou o René, que é um garoto jovem, mas que tem muita velocidade, o Eric pelo lado direito, que ele traz aí, Felipe, você acerta um gol daquele. Oh, que golaço. Um jogo como esse, em que o Jair gosta desse controle do jogo defensivo, né? No começo do jogo... E o time faz bem, né? Faz bem, pô. Você traz a confiança do jogador, o jogador começa a desenvolver um futebol melhor, o Flamengo sentiu o gol, e aí entra uma situação que o Mansur já citou também, e eu concordo plenamente. Os cruzamentos. O Flamengo cruzou mais de 35 bolas, a gente pode quase certeza. Mas esses cruzamentos da intermediária. O Zé Vitor, na estratégia do Jair Ventura, ele vai para terceiro zagueiro. Ele joga para dentro da área e fica esperando, junto com o Pedro, que tinha entrado, esses cruzamentos. O Zé Vitor tem 1,91 m. E 1,94 m. Ele ganhou praticamente quase todas. O Flamengo não ia no fundo. O Flamengo cruzava da intermediária. Então, para mim, teve volume. O Flamengo jogou dentro do campo do Vitória, mas faltou inspiração, faltou 34 talento. cruzamentos. 30 depois você vê. E cruzamentos de 10. fora. Só 10 foram efetivos. Exatamente, 34. isso. Então, assim, o Vitória teve aquilo que queria, que era o cruzamento de frente para 3 zagueiros, que o Zé Vitor se juntou como terceiro zagueiro. Então, acho que faltou qualidade no jogo do Flamengo, um jogo mais elaborado por dentro. Eu sei que era difícil, porque a linha, das duas linhas, né, tanto do meio e o setor defensivo, eram muito próximos uma da outra. E o Vitória marca muito bem. Marca muito bem, né? isso que eu ia falar. O Vitória marca muito bem esse time do Jair Ventura. Não permitia muito a entrada por dentro, né? A alternativa por fora. E aí acho que acrescento ao que o Mansur disse, os laterais não foram bem hoje. Eu acho que esse é o ponto do Flamengo. Tanto o Royal quanto ponto. o Alexandro fizeram um jogo muito abaixo assim do que são capazes. E aí, quando você tem os laterais numa noite ruim, que não fazem as ultrapassagens para tentar levar essa bola à linha de fundo, os cruzamentos quase sempre da intermediária, facilita muito para os defensores para rebater essa bola, porque estão de frente, né? Eu até falei na transmissão que
quando a gente fala da lista da convocação da Copa do Mundo, eu questiono sim, tem o Alexandro nessa lista, porque fala muito que ele é um jogador de confiança, mas assim, pensando em Copa do Mundo, a atuação dele hoje não é uma atuação que comprova, que dá essa certeza de um jogador para disputar uma Copa do Mundo com a camisa da seleção nesse momento. Pode ser que ele volte, que ele retome, mas eu acho que não está muito distante. E hoje, mais uma vez, assim, o Flamengo precisou muito do jogo pelos lados, porque o Vitória marca muito por dentro, marca muito no entrelinhas. E os laterais, assim... Tanto que, para mim, no melhor momento do jogo, o Luiz Araújo estava jogando, ajudando um pouco ali pelo lado, né? Porque ele joga com a perna trocada. Mas tecnicamente não estava bem, Não estava né? rendendo, não. Mas ainda assim, para mim, eu não teria sacado ele. Aí tem uma outra coisa, o Leonardo Jardim tira o Luiz Araújo, coloca o Everton Cebolinha pela direita. O Everton Cebolinha fica completamente torto ali, né? E aí ele começa a cruzar a bola na área. Então tinha o Cebolinha mais o lateral cruzando bola na área. Depois ele corrige, coloca o Wallace e passa o Cebolinha para a esquerda. Então, assim, o jogo pelos lados, que era o que o Flamengo precisava, já que tem essa carência de não ter o Arrascaeta, e contando com a boa marcação do Vitória, hoje não teve e não tem encontrado, né? Não tem tido. Felipe, eu tenho que comentar sobre esse jogador, né, cara? O Zé Vitor. Que isso, a gente tá falando... Olha, eu vou te falar uma coisa, cara. Pouquíssimas vezes eu vejo já um cara... vi ele jogar no Paulista, na Portuguesa, ele já chamou a atenção. Ele coloca a força, a qualidade, a personalidade, ele dribla. joga como se estivesse jogando um jogo normal, natural. E assim, tanto defensivamente como lá na frente. Se você olhar o mapa de calor dele, as movimentações, como ele controla junto com o Baralhas, é óbvio que o Baralhas também o ajuda, facilita muito, mas é muito bom jogador esse tal de Zé Vitor. Fora que o Eric tá iluminado, né? Os dois gols nessa eliminatória. Nossa, é verdade. O gol do Maracanã. Ele pega de primeira e faz um dos gols mais bonitos do ano. Concordo. E o chute de hoje são de extrema felicidade para um cara que tá com 11 gols na temporada. Olha o gol do Maracanã. Olha só. Na chegada ele tumba. Que parece o Dodô. Lembro daquele do Dodô sem pulo? E é isso, meu. Bate, né? Lembra? Isso aí minha virilha explodia. E Jair Ventura falou que ele é o beirada mais importante do futebol brasileiro, verdade. né? Deu uma moral pra ele, assim, e ele realmente tem que encher de correspondeu. moral. Ele faz um trabalho tático importantíssimo. Muito, porque, Ramon, assim, na verdade, o Mateuzinho do outro lado Os também, dois. junta a linha de 4, faz uma linha de 6 ali. Exatamente. 6, os dois. Só que ele volta muito mais que o Mateuzinho. Então ele volta com ala, com ponta, com quem tiver daquele lado, até a bandeirinha. Ele corre 80, 90 metros toda hora. Ele corre a lateral direto, inteira. E ainda faz gols como esses dois que fez, né? O primeiro do Maracanã que a gente acabou de ver. Vamos mostrar o gol agora? O gol que ele fez hoje, o primeiro? Porque também foi um gol espetacular, de uma felicidade Olha a reação enorme. do Rossi. O Rossi não tem reação. Não, eu tava brincando até com o Ramon ali. Se tivessem dois goleiros, não pegavam essa bola, né? Não tinha. Olha só. Olha a curva. Ele bate com uma curva, ela sai. Olha lá o Rossi. Lá, né? Ninguém acredita. Matou a coruja, né? E o Danilo que levanta o braço, como se a bola estivesse viajando pela linha de fundo, ó, como se já estivesse saindo. Esse gol abre o DVD dele. A impressão que eu tenho que... Olha lá o Danilo com o braço, ó. Parece que a bola tá saindo já. Ele comemora, né? Porque a bola saiu, né? Morreu. Então, eu tenho a impressão que o Lino, o Rossi perdeu um pouco o contato visual porque o Lino estava na frente. Mas isso não quer dizer que o Rossi pegaria a bola. Foi espetacular. Deixa eu agradecer aqui.